Olá a todos, meu nome é Camila e estarei apresentando meu trabalho intitulado Atividade antimelanoma in vitro da pectina do maracujá desesterificada quimicamente. Sou orientada pela professora doutora Fernanda Fogagnoli Simas. Inicialmente, é importante ressaltar a importância do câncer, que é responsável por 1 a cada 6 mortes mundialmente. Ele é definido por essas características e que promovem, consequentemente, a sua progressão. Entre os diversos tipos de câncer, o melanoma é um tipo de câncer de pele que aparece por meio de pintas sinais ou manchas nesse órgão, sendo que 8,4 mil novos casos de melanoma surgem por ano no Brasil. Apesar dele ser menos frequente quando comparado ao tipo de ao câncer de pele do tipo não melanoma, ele é mais metastático e tem origem nos melanócitos, que são células da camada basal da epiderme. A taxa de sobrevida de pacientes com melanoma metastático é muito baixa, mesmo com os tratamentos atuais, e gira em torno de 6 a 12 meses. Por isso, a comunidade científica busca por tratamentos alternativos que possam aumentar essa taxa e também melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Por isso, as pectinas são polissacarídeos presentes em diversos frutos, dentre eles o maracujá, que são bem visados na comunidade científica. O maracujá é um fruto nativo do Brasil, amplamente cultivado para a produção da sua polpa, para gerar sucos e outros produtos alimentícios, e a sua casca, que corresponde ao maior peso do fruto, ela é descartada e não é comercialmente explorada, apesar de ser uma fonte rica em pectinas, que são polissacarídeos que têm propriedades físico-químicas bem proeminentes, já como agentes espessantes e gelificantes, e também em estudos in vitro na literatura, como algumas propriedades antitumorais. Então, a pectina do maracujá é uma homogalacturonano, abreviada aqui por HG, que tem em sua cadeia principal ácido galacturônico, majoritariamente, e ela já foi estudada pela mestre Keila, do nosso grupo de pesquisa, e não foi observada nenhuma atividade antimelanoma. Elas podem possuir, as homogalacturonanas, diferentes graus de metilesterificação, que é a quantidade desses grupos metilester na sua estrutura, sendo que a nativa tem um grau de metilesterificação de 90%. Estudos in vitro na literatura mostram que pectinas com baixo grau de metilesterificação têm potencial atividade antitumoral em diferentes tipos de câncer, e por isso, nesse trabalho, nós optamos por desesterificar a pectina nativa e analisar algumas propriedades antitumorais contra o melanoma. Para isso, ela foi desesterificada em meio alcalino com hidróxido de sódio. Em seguida, foram definidos as propriedades do cultivo celular e as linhagens utilizadas. As células foram cultivadas em DEMEM, com 10% de soro fetal bovino, e as linhagens murinas foram de melanoma B16F10 e fibroblastos bulbo 3T3, justamente para ter um comparativo entre uma linhagem tumoral e uma não tumoral. Terceiro passo, viabilidade e proliferação celulares, com 4 concentrações da HGD, da pectina desesterificada, 10 100 microgramas por ml, feito a metodologia de vermelho neutro e de cristal violeta. O vermelho neutro ele é incorporado pelas células e fica retido em vesículas ácidas após ser protonado. Então, só as células viáveis conseguem fazer isso. E os ácidos nucleicos são corados com cristal violeta, e a partir dessas duas metodologias, conseguimos inferir sobre a densidade celular após tratamento. O ensaio de capacidade clonogênica foi feito logo em seguida, com 2 tratamentos, 100 e 1000 microgramas por ml, as células foram plaqueadas individualmente, foram individualizadas, e foi observado o número de colônias das suas respectivas áreas. E por último, um ensaio de ciclo celular, onde as células foram marcadas com iodeto de propídio, passadas em citômetro de fluxo e foi avaliado o seu ciclo celular, se os nossos tratamentos de 100 e 1000 microgramas por ml eram capazes de retardar esse ciclo. Como resultados da desesterificação, aqui temos uma representação de como a pectina fica, a representação de sua estrutura, com a remoção dos grupos metilester, e o seu grau de metilesterificação foi calculado com base no espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, ficando em torno de 5,8%, que é bem diferente daquele da nativa, que era 90%. O ensaio de viabilidade e proliferação celulares mostraram que, para a linhagem não tumoral, o nosso polissacarídeo em nenhuma das concentrações foi eficaz na redução da sua densidade celular, mas para as células tumorais ele foi seletivo nas concentrações de 100 e 1000 microgramas por ml, então diminuindo a proliferação dessas células. Aqui só uma imagem mostrando a incorporação do vermelho neutro e a coloração com cristal violeta. Em seguida, para estudar mais sobre a proliferação, a interferência do nosso polissacarídeo nessa densidade celular,
Foi feito experimento de formação de colônias, avaliando o número de colônias e a área delas, sendo que apenas o tratamento de 1.000 microgramas por ml foi eficaz na redução da área das colônias comparado ao controle. E, por último, foi feito ensaio de ciclo celular para observar se os nossos tratamentos de 100 microgramas por ml faziam com que o ciclo celular fosse retardado, né? Então, aqui só o gráfico mostrando o histograma, né, desse experimento, e aqui os dados plotados, então, população de células, aqui o controle e tratamento das diferentes fases do ciclo, onde não houve nenhuma alteração. Como conclusão, nós temos que a homogalacturanana desesterificada do maracujá diminuiu a proliferação das células de melanoma nas duas maiores concentrações e diminuiu a sua área, a área das colônias, na maior concentração, mostrando que o nosso polissacarídeo tem potencial atividade anti-melanoma. Obrigada a todos do evento, a todos que estão assistindo e ao meu grupo de pesquisa.